Hoje nós vamos falar sobre presença divina. Na verdade, é mais do que isso. Eu acho que é a nossa consciência da presença divina nas nossas vidas, né? E é interessante porque quando eu estava vindo para cá, estava ouvindo um trecho da Gênesis, justamente cada Lu, que agora fez eu viciar nos... Incrível, é. Já foram, acho que 3 livros desde que você... Foi há 2000 anos, Sexo e Destino, Obras Póstumas e agora já entrou na Gênesis. Sim. É. E estava falando exatamente no início da Gênesis lá sobre a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Do que é Deus. E hoje nós vamos tentar discutir um pouquinho isso, mas talvez de uma forma bastante individual. Porque eu acho que o primeiro passo para você sentir a presença de Deus, né? E a gente tem mania de achar que a presença divina é sentir alguém, né? Então, é isso, eu acho que é isso que nós vamos discutir hoje. Tentar onde é que eu encontro a presença dele no meu dia a dia. Porque sem isso fica difícil a gente caminhar. E não é apenas, talvez, uma observação, não é para entregar tudo para ele fazer, não. É muito mais para perceber como funcionam as leis dele. Eu acho que é mais do que isso, né? Então, vamos lá. Você quer que eu... Você vê, a gente tem uma visão ainda tão material de Deus, que a gente volta e meia fala, né? Mão de Deus. A gente usa ele como... E tenho certeza que toda vez que fala dele, vocês lembram daquele cara, uma túnica branca, cabeludão, né? Barbudo, talvez com uma voz do aquele Morgan Freeman, né? Uma voz... E, na verdade, eu acho que... Oi? Com um raio na mão. E aí tem... Mas esse é outro ponto. O trecho, a Gênesis fala exatamente sobre isso, né? De como a gente aprendeu ao longo dos séculos, e quando eu digo séculos, talvez sejam uns 1800 séculos, até a codificação, de que ele era exatamente esse cara, né, bravo, que justamente entrava com a punição se você não obedecesse às suas leis, sem ninguém conhecer as leis. O que a gente conhecia eram as leis que foram estabelecidas por alguém, né? E nessa linha, se a gente perceber que o movimento das revelações, ele saiu da personificação para o coletivo, também é uma coisa que a gente não discute muito, né? A primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus. Então, 2 pessoas, né? Então, assim, bom, a terceira revelação é aí, ó, é o Espírito da Verdade. Não tem ninguém. Tem um ser humano que codificou esse negócio, do ponto de vista científico e assim por diante. Mas não existe, ou seja, ele espalhou a terceira, tanto que a manifestação da terceira revelação, ela não é exclusiva, né? Para quem acha que Allan Kardec tem um erro brutal. Aliás, ele pediu para falar, não me confundam aqui. Ele foi atrás da revelação, que é diferente. Ele ouviu as manifestações que estavam acontecendo em vários lugares e falou, acho que precisa dar uma olhada nesse negócio. E aí recebeu a incumbência, por ser um cientista, de organizar esse negócio. Só. Ele não recebeu... É bem diferente do que a gente viu nas 2 primeiras, né? E aí já mostra esse movimento que não é mais eu ir atrás de alguém, eu ir atrás de uma ideia de alguém. É muito mais eu começar a olhar para dentro, né? Conhecer as leis divinas, como elas foram estabelecidas e como elas funcionam. E só tem um jeito de eu aprender o impacto desse negócio na minha vida. É com a consciência desta presença. E com certeza a gente não tem, porque ou a gente lembra dele... Porque primeiro que a gente acha que ele faz parte de tudo, do bom e do mal. Então, na definição do Livro dos Espíritos, já diz que ele
ele é infinitamente bom, infinitamente justo. Então, as guerras não são dele, né? As guerras são nossas. A perfeição da natureza, como a gente foi criado, ele é o criador da perfeição, que é diferente. Mas, efetivamente, quando acontece um grande conflito, ele obra das nossas imperfeições. E ele tenta até atenuar esse negócio. Tamanha bondade que ele tem. Mas o que a gente sempre, e a gente ouve com uma certa constância, é dizer, olha, se Deus permite que isso esteja acontecendo, não. Isso é fruto da consequência da lei dele. Ele não faz mais gestão sobre as suas leis. Ele estabeleceu a lei, ela é imutável. Nós vamos viver a consequência dela. Uma das coisas que a gente discutiu muito na terça-feira, né, foi exatamente isso. Eu preciso conhecer as leis divinas, porque senão eu não sei o que me rege. E aí o que parece? Parece, até eu trouxe uma frase que... Para cá, porque eu não sei se o pessoal está me vendo, mas acho que tá. Se você não tem essa consciência da presença dele em cada passo que você dá, você não tem consciência de si mesmo. E aí tudo que vai acontecer na sua vida, você enxerga como destino. Não é. Os meus passos foram eu que criei. Não é. Eu que dei cada um deles. E muitas vezes é fácil pedir para que então, isso está nas mãos de Deus. A gente fala, pelo amor de Deus, precisa tomar um cuidado enorme com isso. O que está nas mãos de Deus é o amparo, é o acolhimento, é o perdão infinito, é essa justiça perfeita. Isso tudo está na mão dele. Agora, as minhas ações são as minhas ações. É isso que a gente vai ver já já. E a observância não é apenas naquilo que é grandioso. Me deu um desespero muito grande no final de semana passado, porque eu tive que ir a um velório, ir a um enterro, e a família que estava cuidando de quem desencarnou ficou preocupado ao longo da noite, como é que iam deixá-lo sozinho. Porque hoje em dia não tem mais velório de madrugada, né? Então, o velório começaria às 6 da manhã do dia seguinte. Mas ele vai ficar sozinho à noite? Ele faleceu às 2 da tarde. Aí você faz como? Você fala, puxa... E eu, sinceramente, acho que todo espírita que vive um momento desse, ele está lá para ajudar no processo. Mas não para ficar dando regra também, né? Ó, escuta, não, é ajudar quietinho ali, né? Talvez com oração, mentalização, porque ainda o esclarecimento do processo, ele é muito doloroso, né, Luiz? E dá uma dor enorme, porque você vê que é uma angústia ainda física, material, mais do que nunca, né? Tanto que quando ele foi para o enterro, pegaram uma criança ali, que era um neto, falaram, agora você tem que olhar, levar o vovô lá para o fundo, e ele gritar, mas como é que ele vai respirar? Não, é uma coisa de maluco o negócio. E ruim, né, esse processo que ainda tantos passam, está batendo, né? Então, por isso que, enquanto a gente não tiver essa consciência, eu não estou dizendo que ninguém é melhor que ninguém, né? É apenas o conhecimento que exige a responsabilidade de você, de uma certa forma, ajudar com que as pessoas percebam isso, né? E eu no final, vou trazer alguns dados de um estudo muito bem fundamentado, que mostra um pouquinho algumas das revelações que Elias e outros fizeram, né, através das visitas de Jesus ao nosso planeta, ali ainda no corpo espiritual, determinando o Brasil como o coração do mundo e a paz do evangelho. Isso é comprovado, foi comprovado. Eu vou mostrar para vocês aqui no final do nosso bate-papo. Mas vamos lá. Sempre, pelo menos para mim, isso sempre foi uma grande parceria. O que quer dizer isso? Ele estabeleceu as leis, mas ele é infinitamente bom. E ele perdoa sempre, acima de tudo. Então, eu tenho que fazer o que eu puder para melhorar cada dia. Se eu fizer isso, ele vai me ajudar.
Então, em alguns momentos, ele vai aparecer no meu dia a dia com essa ajuda. Pode ser nas menores ações, ou ações mais grandiosas, mas sem que eu tenha a expectativa de que tem que ser algo extraordinário, extra-humano. Por exemplo, o simples fato de eu estar vindo para cá hoje, peguei um trânsito de 1h15, e poder ouvir exatamente da Gênese o pedaço que só fala de Deus, para mim isso é a presença dele na minha vida. Do mesmo jeito em que talvez você pode olhar anos atrás e descobrir que aquele fato que talvez você tanto reclamou de não ter acontecido, te livrou de um mega pepino. De novo, a presença dele na tua vida. Então, essa parceria de saber que ele está comigo o tempo todo, e sem questionar, porque como eu quero a presença de alguém, eu não vejo, né? Então, e aquela velha história, né? Você não vê a força da gravidade, mas você acredita na lei. Né? Porque também se tentar jogar no chão, alguma coisa vai te provar que parece que ela existe. Né? Mas também e já nós vamos discutir alguns casos, essas nuances, desde o momento que você acorda, elas estão muito fortes na nossa vida. Mas é uma linha tênue entre eu imaginar que ele controla tudo. Quando eu digo controla tudo, quando eu leio, quando eu ouço essa frase, eu me preocupo em dizer, você imagina então que você pode colher aquilo que você não plantou? Porque esse é o problema. Porque se eu fiz alguma coisa errada que eu digo que infrinja a lei divina, a lei natural, eu vou colher algo errado. Então o que eu tento mesmo infringindo a lei natural, eu não quero colher a consequência. Aí eu peço para ele. E ele fala, cara, eu já não é assim que funciona. Ou seja, plantou, você vai colher aquilo. Você quer mudar a tua vida? Planta diferente. E eu vou estar ali com você. Em todos os momentos. Né? Se eu imaginar que é algo muito distante, mesmo porque a segunda revelação, ele traz para a Terra um ser muito elevado. Né? Que é o espírito mais elevado que já habitou o nosso planeta. Que é Jesus. Para estabelecer uma referência. Gente, dá uma olhada aqui como é que as coisas funcionam. E Jesus fala o tempo inteiro isso. Você não vai chegar até ele se não for através de mim, porque eu sou essa referência, só por causa disso. A gente lembra, na época, como todo mundo identificou, ele é filho de Deus. Não. E aí ficou parecendo que ele é filho de Deus e nós somos, talvez, primos de segundo grau, alguma coisa assim. Por quê? Porque o filho, ele é o filho, pô. E é filho único. Né? Porque já que também a gente foi pro... Não, ele estava dizendo como mais um filho de Deus. Mas de uma elevação enorme. Como ele poderia nos ajudar a dizer, olha, a evolução tem esta consequência. As leis divinas funcionam mesmo. Eu sou prova viva disso, estou aqui com vocês. Então, se vocês não utilizarem a minha referência, vocês não conseguem chegar até ele. Mas não é porque eu tenho aqui um cartório, você vai ter que vir aqui, eu vou carimbar e deixar você entrar ou não. Não é bem assim. É simplesmente, olha, eu vou dar o exemplo de como as coisas funcionam. Né? O que é... Tanto que desmistificou toda essa visão que a gente tinha da primeira revelação. Porque na primeira revelação, os 10 mandamentos, eles foram impostos. E não tem jeito, isso aqui, são 10 e acabou, tem que obedecer. E Jesus não fez isso. Jesus não impôs nada. Ele falou, olha, gente, tem aqui, você escolhe. E falou ainda de livre-arbítrio, botou a confusão na cabeça de todo mundo. Né? E o que ele estava pedindo, na verdade, era isso, olha, agora literalmente é cada um por si. E Deus por todos. Mas você tem que... Né? Porque antes como era? Olha, tem que obedecer o Moisés. E o homem foi lá, fez um zoom com o dono de tudo e trouxe aquelas tábuas esquisitas lá. Então não pode fazer isso, não pode fazer isso, então toma cuidado. E se não, aí vai lá para o tribunal não sei de onde e sai todo mundo decapitado, basicamente. Né?
E aí o que a gente vê agora é falar, não, olha, aqui você tem que olhar para você, você tem que se arrumar, você se arrumando, o universo começa a funcionar de forma diferente. Então, as leis divinas, elas estão incrustadas no nosso coração. Esse que é o problema. E se fosse algo que eu tenho que ler, aí eu leio, vou ler de novo. Não, quando a gente lê, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz essa passagem já de uma visão mais imposta para uma visão mais, você decide o que você quer, que é isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma revelação da interconexão entre os mundos e da eternidade, assim por diante. Mas ele traz Jesus, né, mais do que nunca, para essa conversa. Ele traz essa responsabilidade. A hora que você começar a caminhar, perceber a presença dele no seu dia a dia, caminha aí, porque agora você já tem uma consciência que talvez você não tinha antes. Né? Então você começa a entender que o destino, ele é uma construção sua, numa parceria com o divino. Vamos lá. Mas de forma um pouco mais prática, o que é perceber a presença divina em algumas, sem nenhum julgamento do que está certo ou está errado? Quando a gente fala sentir a presença divina, parece aquela força que faz o impossível. Parece que não é algo que vai poder mexer com você em cada passo que você dá, em cada palavra que você expressa, em cada gesto que você faz, em cada abraço que você dá. Não parece? Parece que é um negócio mais super-herói. Parece que a hora que você percebe a presença, você entrou para os Vingadores. E não é... Mesmo porque a manifestação, muitas vezes, desta presença, ela é alegorizada de uma forma para mostrar que, olha, ele está comigo aqui, ó. Tá vendo agora? Estou te mostrando. Então eu te curo, eu te... E lembra como Jesus se referia muitas vezes aos apóstolos? Ele dizia, por que né, quando eles ficavam impressionados, quando Jesus fazia um milagre, entre aspas, Jesus falava, cara, vocês também podem. Eu estou aqui para mostrar para vocês o que nós somos capazes. Não é simplesmente para eu, né, de novo, ser o rei da Marvel. Né? Mas dá uma olhadinha, talvez, em algumas reflexões que a gente faz das nossas vidas. Tenho certeza que para muitos de nós, no dia a dia. O primeiro. Por que se a gente não tivesse essa inclinação de querer sentir a presença dele, ou de sentir essa parceria, por que a gente faz pergunta existencial? Quantas vezes você já ouviu o famoso "da onde viemos" e assim por diante? Que para aqueles que talvez não acreditam nessa evolução contínua e infinita, tem uma origem, tem um destino, mas eles literalmente acabam, né? E aí eu fico com aquela imagem de julgamento, aí vai para um lado ou vai para outro, basicamente. Pode ir. Quantas vezes, talvez para vocês, não houve um alerta, e pode ser besteirinha, para você não queimar o dedo na frigideira, ou simplesmente evitar uma palavra que poderia magoar alguém, que alguma coisa te segurou na hora. Essa conexão que existe, ela traz uma presença de algo que você não consegue literalmente ter ou definir. Né? A gente estava estudando nós estamos começando uma nova fase aqui no Conhecendo o Espiritismo, que nós vamos olhar o Missionários da Luz. E no segundo capítulo ele fala sobre a glândula pineal, né? Que diz que é exatamente o lugar onde você é a grande conexão, né? Com uma força descomunal. Então ali tem o controle de todas as suas células materiais, de todos os neurotransmissores. Então ali tem uma linha de comunicação direta com o espaço que age de forma frequente, não é né? Que a gente viu inclusive que é
o terceiro olho, é a glândula que regula o nosso sono, que talvez é o que eu chamo do nosso recreio, porque é o momento que a gente tem para fazer, né, desprender um pouco e se acalmar frente a tudo que a gente vive aqui no dia a dia. Então, se isso tudo acontece, tem essa conexão, vocês não acham que isso é a presença dele na nossa vida? Nos mínimos detalhes? Que, de novo, fica parecendo que ele tem uma caixa de e-mail, não é? Então, eu preciso mandar um e-mail, ele não vai conseguir ler tudo no... Então, quando ele tiver tempo, ele responde. Né? Não é assim, porque, de novo, esse negócio está... Em algum momento, eu já ouvi, teve gente que já me perguntou assim, quando Jesus fala com Deus, com quem que ele fala? Porque ele deve ter visto, né? É filho, filho desconhecido, de pai desnaturado, né? Ou seja, essa visão de pertencer, como pertencer e ser um filho, que a gente tem dificuldade em desenvolver. Porque, né, para aqueles que são pais, e mesmo aqueles que são filhos, sabem que essa conexão com o pai e com o filho, ela não para. Seja lá a hora que for, você está o tempo inteiro pensando naquilo. É que Deus resolveu ter um monte de filho. Né? E aí sim, a conexão ela é através, e Ele criou os mecanismos para que essa conexão aconteça, e o efeito desse amor dele seja visto por nós a cada segundo da nossa vida. E a gente tem dificuldade ainda de identificar. Né? Já está funcionando? Obrigado. No meio do desânimo, como é que muitas vezes uma noite de sono, ou uma reflexão, uma prece, te explica essa força de reação que a gente tem? De falar, não, peraí, às vezes parece que é num susto, né? Mas não existe isso. O que faz muitas vezes você ter calma num momento que parece impossível ter calma? Ou que a lucidez venha no maior desafio da sua vida? A gente não tem tanto, ainda, tanto poder assim de criar essa... É ele olhando para a gente. É ele usando os mecanismos que ele usou para amparar, para acolher, para, de novo, mostrar o seu amor pelos seus filhos. E a gente só tem visão disso quando acontece algo bom. Né? E quando acontece algo que te ensina, eu acho que, não, de novo, ele jamais vai querer que aconteça algo ruim. Mas dentro daquilo que você plantou e precisa colher, ele vai te amparar. Muitas vezes, inclusive, te livrando de algo que você não necessariamente precisa viver. Né? Mas aquele estalo, que muitas vezes, não, peraí, não é assim, eu vou fazer diferente. Ele de novo ali, ajudando, seja lá através de... Né? Okay. Tá, onde é que está o... Tá bom, né? Travou, é isso? Travou. Ainda não tinha travado, então também vamos dar um... Aí, foi. Essa é uma matéria que o tio Luiz aqui tem que tratar bastante, né? O dia que você não tem mais esperança no futuro. Diz, cara, amanhã vai ser pior que hoje. Depois de amanhã vai ser muito pior ainda. Ou seja, eu não estou vendo futuro nenhum. É a sensação de que eu não tenho mais esperança. Muitos dizem isso, e aí por isso que é interessante a função da glândula pineal. E eu estou falando da glândula pineal não etérea. Estou falando da que fica mesmo aqui, ó, no meio da sobrancelha. É que ela é... Oi? É o quê? Que na época ainda, quando foi escrito o Missionários da Luz, eles falavam da epífise, né? Que ainda era... Mas eu também não sou expert, então a evolução do nome eu não peguei, né? Mas mesmo assim, o que ele diz já chega um momento em que ela pode se iluminar ou não se iluminar, e ela vai te guiar por essa, de novo, emanando essa força
Mas a partir do momento em que você não enxerga mais a possibilidade de reação, e o amanhã parece que é a hora que eu entro, a minha saúde mental, que é regulada também por ela, começa a entrar em desequilíbrio, e aí possivelmente você vai viver o que hoje é mais comum no nosso mundo, que é o desequilíbrio da saúde mental. Aí você pode chamar isso se você quiser, né? Depressão e assim vai. Uma quantidade enorme de consequências que simplesmente mostram que a tua esperança, o teu ânimo, em que hoje ou amanhã pode ser melhor que hoje, ela simplesmente se desfaz. Né? E é nesse momento, talvez, que ao mesmo tempo, em algum momento, aparece uma luz. E aí é interessante, porque o Caritas, como acho que várias outras casas aqui no planeta, eles têm muito essa função de ser o primeiro atendimento. Né, Luiz? Ou seja, a gente acolhe para que depois possa ser encaminhado. Mas é como se ajudasse um pouco naquele equilíbrio mental durante um tempo muito curto, dando para você a consciência da transformação que você tem que fazer. Então, a nossa preocupação sempre aqui na casa foi, se você busca através de um passe, por exemplo, o milagre da transformação, aí é um pepino. Porque é impossível. A transformação ela vai ser através da sua mudança e do seu equilíbrio. O que lhe ajuda aqui é atenuar um pouco, para que você possa se acalmar e pensar efetivamente naquilo que você precisa mudar. E mais interessante ainda, já já nós vamos ver dentro desse gráfico que eu mencionei para vocês, o que é isso. O vazio que muitos têm, todo mundo diz, eu não sei se é verdade ou não, mas que o Steve Jobs, nos seus últimos momentos de vida, né, o criador ali da Apple, teve alguma lucidez para dizer, olha, mas e aí, é isso aqui? É só isso? Né? Só isso assim, você faz tudo isso e agora? O que acontece? Porque a conquista material, se ela não tiver esse efeito de equilíbrio nessa parceria, aí ferrou. Né? Porque ele é perecível, mais do que nunca. E esse vazio constantemente vivido, essa angústia pré-desencarne, né? Você pode ficar ansioso para aqueles que talvez já consigam lidar um pouco melhor com a transição. Mas aquela angústia, de meu Deus do céu, e agora? Ela vem muito em função de uma visão totalmente momentânea. Então, o nosso trabalho aqui na evolução, ele não é simples, né? Eu tenho que viver a vida como ela é, dar a César o que é de César, mas como é que eu mantenho um pé em duas canoas? Como é que eu mantenho a minha conexão? Como é que eu mantenho a visão agora, mas que no futuro vai também me dar frutos bons para eu poder colher? É percebendo a presença dele na minha vida. É conhecendo um pouco as suas leis. Né? Quando a gente estuda aqui na estrutura lá que o ESD montou, né, na federação, a gente busca exatamente isso. Vamos olhar cada uma das leis com detalhe para que a gente conheça as suas consequências. Até para que eu saiba o que eu estou vivendo. E aí, a consequência do que eu estou vivendo, se eu conheço a lei, eu estou enxergando a presença dele na minha vida. Então, aquilo que eu estou colhendo, eu falo, puxa, é mesmo, mostra exatamente que a lei é perfeita. A lei dele é perfeita. E, ao mesmo tempo, se a gente não tivesse que perceber a presença dele, por que então tem tanta coisa maravilhosa que a gente fala, cara, isso aqui é perfeito, começando por nós. Né? Funcionamento do nosso corpo. E mais do que nunca, tudo que ele colocou à nossa disposição. Por quê? Porque a gente é exposto a essa perfeição da natureza. Porque ele quer que você veja ele em cada segundo da sua vida. Várias vezes o Chico dizia, olha, acorda de manhã e dá uma olhada numa flor, numa planta, qualquer coisa da natureza. Você vai enxergar ele lá. Você vai enxergar a perfeição dele lá. Ele está do seu lado. Mas não parece. Por quê? Porque eu já vim aqui com a túnica branca, o cabelo, a barba, e falar que nem o Morgan Freeman. Senão, tá, a flor é outra coisa. A própria ciência que comprova uma série de coisas é para isso.
para nos ajudar a entender essa perfeição. Ninguém aqui, durante muito tempo, religião e ciência foram dois campos que só brigaram. E não tem nada de briga entre eles. São dois mundos perfeitos. A gente precisa da ciência para mostrar o quanto Deus é perfeito. O problema é que aí o pessoal gostou tanto, muitos deles, os cientistas falaram, quem são perfeitos somos nós. Não é ele, a gente que descobriu tudo. E o efeito de um abraço fraterno? Será que... Fala. Isso. É isso. Somos nós aqui, não é? Já já nós vamos ver, dando um spoiler aqui, no que nós vamos ver aqui o índice, o número de ateus por países no mundo. Porque não dá para eu sentir a presença dele se eu não acredito. Então, se eu não acredito que ele existe, e a quantidade é grande ainda. Então, você vê que nisso a gente tem muito a caminhar. Isso é ruim? Não, já melhorou. Vamos ver que... Mas mesmo assim, tem muito... Agora, não existe nenhuma relação entre prosperidade material e desenvolvimento social humano com isso aqui que a gente está falando. É isso que mostra esse estudo recente. O gesto material, ele tem que carregar alguma coisa. Né? Então, se eu sei que eu quero dar um abraço em alguém para acolher, e aquele acolhimento é sentido na alma, é só por causa do contato, do abraço, assim? Mesmo quando está calor? Não, né? Porque tem alguma coisa ali, tem alguma conexão que é feita. A gente fala disso o tempo todo, né? Essa química, que ela extrapola um pouco o que a gente pode entender. De novo, a presença dele. Mas a gente tem dificuldade, porque também fica parecendo que buscar a presença dele, eu não vou conseguir fazer mais outra coisa na vida, né? Onde é que ele está? Será que ele está aqui? Não é. E justamente, eu acho que se você conseguir refletir ao longo da sua vida, você vai perceber que no seu dia a dia, essas coisas naturalmente vêm até você. Né? E aí fica um pouco mais fácil explicar essa... E aí, essa visão, a gente fala muito, né, sobre a nossa noção de amor é algo ainda muito, talvez, superficial. Mas mesmo assim a gente experiencia isso ao longo da nossa vida. Né? Com mais força, menos força. Agora, a gente sabe que é um sentimento muito poderoso. Fomos nós que inventamos isso? Não é possível. É isso, pode ser. Pode ser. E aí a gente enxerga que a dificuldade da gente interpretar isso tudo como uma presença dele no meu dia a dia, faz com que, inclusive, ele diga, olha, e é o que nós vamos ver nesse gráfico, por amor ou por dor, chega uma hora que você cansa tanto de não me perceber, que você vai vir até mim. Porque se você me percebe, pô, imagina o que é legal, você perceber que teu pai está com você o tempo todo. Pô, bem legal, hein? Não é? Com a maturidade, saber, ó, vê aí, faz aí, não é isso. Mas é muito mais perceber esse acolhimento, né? Esse guia, esse amparo o tempo todo, que é importante. De entendimento. Isso. Por amor. O nó. É isso. Mas é interessante, desculpa, qual é o seu nome? Márcia, essa distinção e essa confusão, ela é muito bem colocada, porque a partir do momento
e, de novo, sem nenhum julgamento de valor, que a Igreja Católica estabeleceu o Deus e o diabo, ela aproximou o mal de Deus. Porque se o diabo tem a mesma força, ele pode ser tão perigoso quanto uma... Pronto. Aí pode ser, né, são duas forças competindo uma com a outra. Isso. Isso. Por isso que virou a cabeça de todo mundo, quando Jesus fala, em vez de olho por olho, dente por dente, ofereça a outra face. Agora é danoso. Né? Então, ao mesmo tempo, é que a dor da transformação, a dor da evolução, ela passa por ter que ficar... Porque não adianta também você se prender no passado, dizer, não, mas foi assim que eu aprendi. Tá bom, mas o que eu estou pedindo é você sair dessa casca agora e perceber que eu estou do teu lado para você avançar. Não, entendi, esse é um conceito, parará, mas... Porque senão, tem uma geração enorme aqui, né, foi criada como eu fui criado também, em base na Igreja Católica. Colégio de padre, eu estudei a minha vida toda. Isso. Então, você tem que se libertar disso. Agora, você que tem que fazer. Ninguém vai... Né? E aí que eu digo, quando você está exposto a essa visão, é a oportunidade que você tem de caminhar. Agora, você pode continuar mantendo essa distância. Né? Ou não. Dizer, não, eu tenho Deus dentro de mim. Eu sou obra dele. Deixa eu... ajuda, né? O pessoal que está... Enquanto eu só fico pensando na matéria e tento ver tudo isso pelo material, você, na realidade, não encontra esse outro lado. Né? Porque você não pensa no ser, naquilo que está dentro de você, naquilo que passa. Então, você estava falando, eu estava lembrando uma série de coisas. Uma delas é que a glândula, né, a epífise, o pituitário, o pineal, seja lá, ela é desse tamanhinho. Né? Você tem a hipófise grande e essa outra vem complementando e é muito pequena. Milímetros que ela tem, o negócio... Então, ela é apenas uma fonte de energia. Como é que ela trabalha essa fonte de energia? Ela libera substâncias quando provocada, quando estimulada. Ela libera substâncias e essas substâncias fazem com que você tenha uma percepção sensorial daquilo que te cerca. Aquelas coisas que você está sentindo, seja frio, calor, dor, seja lá o que for que você está captando dentro da história e da energia que está em volta. O que acontece quando você estimula o amor, quando você estimula uma atitude positiva? Ela libera substâncias que ajudam o seu corpo a relaxar. Então, a ciência veio com o tempo, e eu concordo com você quando nós duas andamos juntas, veio explicando para nós, o negócio funciona assim. Só que daí para frente, aqueles que ficaram presos naquele contexto anterior estão presos na situação do poder, né? Eu vou perder o poder de controle. Então, se eu digo para você que você depende de alguém, que se você fizer, você vai receber a punição, né? Se eu não tenho um nível de questionamento em cima disso, eu vou fazer o que você está mandando, porque não vai vir a punição. Então, o efeito do abraço fraterno, que é o incrível que ele levantou aí, ele está apenas sempre colocando no material, mas você percebe na troca, no contato do corpo, a sensação de energia. Né? Você consegue viver quando uma mãe pega o bebê para acariciar, ela está passando energia para ele. É assim? Sem dúvida. Né? E a gente não para pensar nisso. E não precisa nem do abraço, né? É só a transmissão de um... Né? E a gente já vem falando disso ao longo do nosso bate-papo, né? Ela pode ajudar como isso? Você imagina que você sabe de onde você vem, né? Quem é teu pai, para onde você vai voltar. Ele estabeleceu uma série de regras e leis para que você possa ficar o mais perto possível dele, com amor infinito, com perdão infinito, e
Então, que mais? Óbvio, aí a gente quer também ganhar na loteria, aquelas coisas todas, né? Mas aí já não é com ele. E eu não aceito isso, né? Porque se ele está em tudo, ele está em tudo. Ele está na loteria também, então por que ele não me vai ganhar na loteria? Então, acho que essa visão do que somos nós, do que é ele, essa parceria, a gente mistura conforme a nossa vontade, né? Você sabe que um dos motivos do Brasil ter nós vamos ver um baixíssimo índice de ateísmo, é porque a gente usa muito a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, Deus me livre, mais do que outras culturas. Então a gente já incorporou esse negócio, mas não que a gente preste atenção no que a gente está falando. Pelo amor de Deus, Deus me livre. Um cara listou a quantidade de frases, são inúmeras frases. Tem de tudo quanto é lado, né? Tem inclusive com palavrão, que é um negócio interessante, né? Dependendo da cultura, quando vem para o Brasil, né, principalmente, por exemplo, a cultura italiana, o descendente do italiano, como ele tem aquele sentimento do catolicismo, ele cria corruptelas da forma que ele fala para não ofender a Deus com um palavrão no meio. Porque, mesmo que ele incorpore o ateísmo, tem alguma coisa que fala muito forte ainda dessa questão, dessa força, né, divina. Isso. Graças a Deus eu estou bem. Deus me livre. Pelo amor de Deus. Não, a gente pode ficar falando aqui, acho que meia hora, só com Deus no meio. Meu time ganhe. Isso. Não, que Deus me livre. O meu cunhado é ateu, o filho mais novo da minha sogra. E ele anda com um boné todo estiloso, para tudo quanto é lado, escrito God. Porque fica mais bonito, né, God? Porque Deus. Deus é palavra para nós, né? Não... Olha que interessante esse negócio aqui. Esse é um estudo por duas instituições. Eu sei que está pequeno, gente, então vou tentar ajudar aqui. É importante a gente observar só o azulzinho e o verdinho. O azulzinho é todo mundo que acredita em Deus do jeito que ele foi colocado nas Escrituras. Aí vale tudo, todas as religiões. E o verdinho é você ter a crença em algum ser maior que você. Então, o azulzinho é mais próximo do que a gente está falando aqui de Deus, como ele, seja lá quem explicou. O verdinho já não é ateu, ele sabe que tem uma força, talvez ele não identifique. O resto não, o resto é ateu. E olha que interessante aqui. Brasil esse foi um estudo feito pela Ipsos, que é um instituto super sério, e a Global Religion, que é uma organização bastante grande, em maio de 23, um ano e meio atrás, um pouco menos que isso. Eles rodam esse estudo com frequência. Brasil e África do Sul são os países que mais acreditam em Deus ou numa força superior do mundo. Mas o mais interessante não é isso, já eu volto no Brasil. Olha aqui esses países que estão aqui no final aqui, Bélgica, Suécia e Holanda, que são considerados os países com melhor índice de desenvolvimento humano do mundo. A Holanda, por exemplo, que é muito interessante, é o país hoje com maior renda per capita, uma das maiores rendas per capita da Europa, com nível de vida, e sempre foi, né? Sempre foi uma potência marítima. E o engraçado da história, que eu fui olhar um pouquinho a história, que eles têm de... As pessoas, o país mais feliz do mundo está aqui no meio, aquela... E eles passaram por grandes tragédias, a Holanda. Né? Inundou o país várias vezes, eles criaram aqueles moinhos famosos justamente para tirar água. Ou seja, eles tiveram que se reinventar 1 zilhão de vezes. E não acreditam em Deus. Eles acham que eles se reinventaram por eles mesmos. E assim, é baixíssimo, 41%, 40%.
ou seja, grande maioria da população de um país altamente desenvolvido, com nível de escolaridade que a gente não pode imaginar, não acreditam em Deus. É estranho isso, né? Como é que... Mas olha que interessante também o Japão, que talvez uma das sociedades mais desenvolvidas do mundo. 19%. 81% da população japonesa não acredita num ser superior. E, de novo, um país pequeno, que tem uma potência... Né, ele é quase igual a Epífise. Ele é pequenininho, mas tem um... E teve que já... A cada minuto tem que se reinventar, né? Os terremotos, os tsunamis, bomba atômica. E mesmo assim, quando a gente se reinventa é só porque nós somos disciplinados aqui. Não tem nada a ver com... E aqui não é nenhuma crítica ao povo. É muito mais dizendo, olha que interessante a ligação com a matéria e a dispersão que isso dá com relação à presença divina. Porque se eu não acredito que tem, como é que eu vou fazer para... Imagina esse bate-papo nosso lá. A gente já tinha sido apedrejado aqui com... Mas o mais interessante para mim, além deles, é esse aqui, ó, a Itália. Olha como a Itália está mal. A Igreja Católica não fez um bom trabalho. Não é? Lá é a sede do troço todo. É meio a meio, ó, 50%. Cara, o Vaticano está lá, gente. Um dos enviados, representantes direto do homem, segundo eles, está lá, sentadinho. Você já viu quantas vezes, em cada escolha de papa, o mundo não para ver? Olha só. Ou seja, é esse... Então, quando a gente olha isso, primeiro mostra aquele papo, para quem já leu Coração do Mundo, Padre Evangélico, diz, olha, está aqui, ó, mais do que comprovado. O que eu acho estranho é eles afirmarem que não tem conexão com nada divino, porque uma série de práticas de filosofia, Sim. de modo de vida, de culto aos ancestrais, de chegar à tal da iluminação que eles chamam, Sim. né? Vem do oriental, do Japão, japoneses e tudo mais também. Né? Não só deles, mas tem toda essa... Né? Eles têm uma conexão com a natureza relacionada ao animismo, etc. Só que, não sei, é uma coisa, parece que... será que... Talvez uma quantidade muito... É estranho, porque isso deveria, né, também aproximar, mas não, também parece que é a exemplo dos grandes mestres que eles cultuam, né, da evolução, né, vamos dizer, entre aspas, religiosa, etc. Parece que é tudo fruto deles só, né? Pois eles deixam de ver que eles têm essa centelha, né, divina. Ou personificado, né? Porque é exatamente isso que se coloca nas revelações, que essa revelação, ela não é personificada, ela é justamente para você se movimentar, né? Você vê, olha, a Índia está aqui em cima, ó, que também é um país que... Mas o interessante é exatamente isso. Será que esse negócio... Porque, por exemplo, no Japão eles têm uma religião, uma seita chamada Mahikari, eu não sei se... que é totalmente baseada em Kardec. Então, acho que são plantas ali, sementes que estão ali, que elas vão prosperar. Mas o que mostra interessante, e a BBC que publicou esse estudo, e depois vocês podem procurar no Google, e a manchete que eles colocam na matéria que eles fizeram é exatamente essa. Por que o Brasil... E aí eles vêm com essa história de, olha, o Brasil incorporou tanto nas expressões, na cultura, e aí precisa ver como é que é a evolução desse negócio também. Mas o que a gente ouviu sempre, na formação do mundo, era essa preocupação daqueles mensageiros diretos do Cristo, quando vieram para cá, e ele olhou para a Europa e viu aquele desespero, principalmente nas cruzadas, que ele falou, mas eles estão se matando em meu nome? E aí vieram para ele e disseram, calma que a gente vai achar um lugar aqui. E não é à toa que depois vem o Espiritismo, ele explode na França com mais estrutura, mas onde ele tem realmente hoje adeptos, de uma quantidade, é aqui. Né? Então,
E aí a gente precisa olhar sobre de que ótica nós realmente somos atrasados. Dá para ter duas visões aqui, completamente diferentes. Então, também aquele sentimento de vira-lata que a gente tem, será que não precisa ser revisto? Né? Nos olhos de quem o Brasil é um país atrasado? Só com o que a gente vê hoje? Né? Então, eu queria que o Brasil tivesse exatamente as ruas que tem em Estocolmo. Pois é, pode até ser, mas isso resolve? Né? Pelo jeito, né, tem alguma... Porque também eu não consegui um gráfico com a mesma credibilidade para trazer outras informações do tipo taxa de suicídio, uma série de coisas que acompanham também esse processo. Aquele vazio que essa maravilha material de uma vida tranquila, ele não consegue ser preenchido. Simplesmente... Né, não é? Não, nós temos uma turminha aqui bastante difícil de se lidar, sem dúvida nenhuma. Mas não é o lugar que realmente vai cultivar essa conexão? Não é? Se Jesus pediu para que nos chamasse do coração do mundo, a pátria do evangelho, caramba, nós que somos atrasados, de novo, sobre que ótica? Né? Temos que melhorar muito. Né? A gente sente aqui uma série de angústias e ansiedades que são muito ruins. Mas você gostaria que se esse gráfico estivesse sendo analisado lá em alguma comunidade superior, você queria estar... Não, mas eu tenho o melhor índice. O pessoal aqui só usa bicicleta, pode sair às 3 da madrugada. Ou eu queria realmente o pessoal já conectado, que consegue perceber a minha presença e dali para frente começar a transformar um planeta inteiro. Porque no final das contas também, tudo que tem de pepino em toda essa população que precisa evoluir, vem para cá, vai para Bangladesh, vai para a Índia, vai para o Paquistão. É aqui que resolve, né? Não é... O cara nasce ali em Amsterdã, canalzinho bonitinho, vou nadar no canal. Aqui o cara nadou, saiu só o pó do outro lado, né? Então o cara vai ter que aprender a conviver com essa... Mas, ao mesmo tempo, a nossa ânsia da conexão e da melhora e da evolução, ela faz com que a gente tenha um nível de sensibilidade muito maior. Eu trouxe essas frases aqui, eu botei para o grupo, tudo que a nossa doutrina pede, que eu acho que é o que sempre Deus e Jesus pediram, é isso. Esse processo de perceber Deus na tua vida, ele começa com você se conhecendo. O que ele chama aqui do despertar. E se você olha para fora, é aquela velha história, você sonha. É a mesma coisa, você vai ficar lendo ali o Instagram. Tem mundo mais bonito que o Instagram? Não tem. Todo mundo está viajando, rindo, festejando, comprando. É só isso. Agora, você está vendo ali, e é até bom, dá uma desligadinha, mas aquilo é o teu... E aí, na hora que você olha para dentro, é a hora que você fala, não, agora eu vou... É a hora que você começa a se conhecer e fazer essa reflexão de como é que eu estou fazendo a minha parte nessa parceria. Eu tinha mencionado para vocês, o banco do motorista é teu. E a gente senta na nossa vida do lado, vai ficar do lado. Diz que Deus que está no comando, está no comando. Ele não está, porque ele está me ajudando aqui, está dizendo, senta mais para cá. Isso é a única coisa que ele está falando. O carro não está saindo do lugar, você que tem que... Eu vou estar aqui com você, mas senta lá. É exatamente isso. E a gente gosta de falar, não, isso aqui já era para eu viver. Se você tiver o conhecimento do débito passado e a consequência dele, então você já está falando da presença divina. Já está falando de uma lei natural dele. Eu acho que é importante que a gente... Então, tudo que a gente sempre pediu aqui, desde o minuto que o Luiz estabeleceu o Caritas, em 1444, foi justamente para isso. Olha, gente, nós vamos montar uma estrutura para ter uma parte mediúnica para ajudar a gente a se acalmar e botar os parafusos
para funcionar, e uma parte doutrinária para a gente conhecer as leis divinas, para a gente se conhecer, para saber como funciona essa relação. É só isso que a gente gosta de fazer aqui. Essa deveria ser não só, né, a missão de, óbvio, tem o auxílio a quem necessita, uma série de coisas, o atendimento fraterno, mas em tese, de forma ampla, é isso que faz um ponto de luz como esse aqui. Ele recebe para que você se acalme, consiga enxergar você mesmo, e daí para frente possa despertar. É isso, gente. Eu sei que eu passei do ponto, mas atrasou um pouquinho, né? Eu contei com que... Eu trabalhei que nem debate. Se eu me deram tempo 20 minutos, eu tive que recuperar depois.